Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Todos os projetos do DCU, sem exceção, tiveram o sinal verde da Warner Bros. Discover. Eu tô falando isso por conta do filme, do Coyote aí, do James Gunn, enfim, o envolvimento de outras pessoas ali, que tava sendo meio cancelada e agora tá com uma confusão absurda, tal. O James Gunn postou alguma coisa na rede social dele, e nesse artigo que fala sobre esse filme do Deadline, eles contam que isso tudo aí não tem nada a ver com o DC Studios. Toda essa confusão, né? Mas antes de dar informações aqui pra vocês, lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 7 horas da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, beleza? Caso tá chegando agora, se inscreveu agora. De segunda a segunda tem 2 vídeos, a gente fala muito sobre a DC aqui. E amanhã vai ser a gameplay com a história do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, hein? Olha lá em Rocksteady, porque assim, zero hype, mas vamos ver o que eles fizeram, se eles modificaram alguma coisa naquela gameplay. A gameplay pra mim vai ser a mesma, só que tô curioso pra ver como que eles vão mostrá-la agora. Mano, tá um calor de apocalipse em São Paulo, tipo 38 graus, o bagulho é bizarro. Aí final de semana faz 20, aí vai ter dia que vai fazer 18. São Paulo é bizarro, a previsão de tempo de São Paulo não faz o menor sentido. Esse filme do Coyote aí da Warner Bros. Tem envolvimento de James Gunn, enfim, que a galera até me perguntou: pô, Fernando, esse filme aí do James Gunn que foi cancelado, será que ele não vai influenciar no que é o DC Studios, a relação do James Gunn com a Warner Bros. Discovery, enfim? Se liga só no que tá escrito na matéria do Deadline. Eles fazem meio que uma pergunta aqui. Além disso, né, o que o movimento do filme do Coyote tem a ver aí com a Warner Bros. Discovery e os chefes da DC, né? O que isso diz para Peter Safran e James Gunn e seus filmes ou projetos serem eliminados no último minuto, né? Se eles tiveram um sinal verde ou não. Se corre o risco de algum cancelamento de alguma produção do DCU. Eles falam o seguinte: junto com o Chris De Faria, Gunn é produtor de Coyote e Papaléguas, né? É o Acme, é o Papaléguas, se eu não estiver enganado. Eu nunca vi o nome dele em inglês, então por isso que eu tô falando. E coisa vocês me corrigem. Eles falam que o arquiteto de um dos filmes do MCU e escritor do filme, para avançar, eles são verdadeiros para avançar e não correm risco de quaisquer truques fiscais. Ou seja, quando o James Gunn fala do DC Studios, o DC Studios não tem nada a ver com a Warner Bros. Discovery em termos de criação, em termos de lançamentos, essas coisas todas. É literalmente um outro estúdio. Óbvio que financiado pela mesma galera da Warner Bros. Discovery. A mesma galera que financia os filmes da Warner é a galera que vai financiar o filme do DC Studios. Eles, por exemplo, não tem nada a ver com a Peneb e o Michael De Luca, que são os diretores ali da Warner Bros. Discovery, enfim, o cargo abaixo ali dos Zaslav, eles não tem nada a ver com essa galera. Então, todos os projetos do DC Studios receberam sinal verde. Todos vão acontecer, segundo as fontes do Deadline aqui, e segundo o próprio James Gunn, né, porque ele planejou tudo isso. Alguém me perguntou se isso ia afetar a relação, o filme do Coyote com o DCU e tal. Acho que perguntaram umas 2 vezes no vídeo, eu não respondi, porque eu não tinha informação pra responder, era só um achismo, eu não ia responder qualquer coisa, enfim. Mas é o seguinte, o DC Studios é um projeto do James Gunn com o Peter Safran e a galera do DC Studios, da equipe deles. Não tem nada a ver com os filmes da Warner Bros. Discovery, nada a ver. O DC Studios é um projeto da DC, certo? É um projeto tipo, a longo prazo, não é uma coisa, tipo, não é um filme, não é uma trilogia. São vários filmes, várias séries e alguns games, isso é mesmo? E o DC Studios aqui, tudo que foi anunciado, esses 10 primeiros projetos, que não é nem a metade do primeiro capítulo, segundo James Gunn, mano, eu tô suando, que bizarrice. Todos esses projetos estão com o sinal verde, e não só o sinal verde, como eles são parte aqui de um estúdio à parte da Warner Bros. Discovery. Então, isso diz muito do que vai ser a DC nos próximos anos. A gente discutiu num vídeo aqui se a Warner Bros. Poderia ferrar com tudo isso, desbloqueamos o medo aqui deles fazerem Elseworlds. Muitos de vocês querem ver o Constantine 2, essas coisas todas, tipo Elseworlds, assim, fora do DC Studios. E aí a gente meio que tava falando sobre isso, né? Do tipo assim, será que se o DC Studios for morno, a Warner não vai fazer mais produções? Como é o caso do MCU. Eu comparei aqui com o MCU e a Sony, né? A Sony faz várias atrocidades, enquanto o MCU já entregou um universo de super sucesso, e agora eles vão tentar se reinventar, enfim. Chegou num ponto que os filmes de super-herói agora eles precisam se reinventar todos. A DC vai escalar uma montanha, né, o Everest. O James Gunn, o Peter Safran, o DC Studios vão ter que escalar o Everest, né, tipo, é um negócio, assim, que tipo, é uma odisseia pro sucesso da DC. Lógico que as grandes marcas fazendo grandes filmes tem toda essa vantagem de você conseguir subir mais essa montanha com mais facilidade, porque são marcas muito grandes. O DC Studios é o projeto que a Warner Bros. Apostou e já tem evidências de que a galera super está do lado do James Gunn, que a galera gostou muito do plano do James Gunn e do Peter Safran
para a DC nos próximos 10 anos nos cinemas, séries, animações e games, que é o fato deles expandirem os estúdios de livings dentro do DC Studios. A base principal vai ser no Reino Unido, vai ser no Reino Unido ali na Inglaterra, enfim, que é um estúdio muito importante para a Warner. Isso é um bom sinal, certo? E tudo isso que a gente tá ouvindo são bons sinais. O que é preciso agora? Eles estão fundando um estúdio do zero, sempre bom lembrar isso, ou seja, eles estão criando o começo de um sonho. Qual que é esse sonho? Você mostrar para Warner Bros. Discover que essa franquia ela pode muito mais do que eles fizeram ao longo de toda a história. Vocês têm noção do peso disso? Porque, por exemplo, a gente fez uma mini retrospectiva aqui no final do vídeo. Mini retrospectiva não, só comentei sobre as produções, que a Warner muito mais errou com a DC do que acertou. Isso é verdade. Quando ela acerta muito, né? Tipo, The Batman, Superman 78, trilogia do Nolan, né? Ela acerta muito quando ela acerta. Só que quando ela erra às vezes por muito também. E às vezes você vê algumas atrocidades e tal. E o DC Studios é pra evitar isso. Por que é pra evitar isso? Significa que vai ter só obra-prima ali? Não. Significa que vai ter um controle da marca. Que as pessoas não vão se intrometer. Por que acontece? Os filmes de heróis, eu dei o exemplo da Mulher Maravilha, né? Que a Warner, tipo, queria tirar a cena da Terra de Ninguém. E talvez no resultado final a galera tenha visto, assim, em sessões estéticas, que aquela cena ali é a cena, o ponto alto do filme em termos de ação, não é mesmo? Ou seja, o DC Studios é pra você evitar que as coisas percam o controle. Você pode errar no filme, você pode fazer um filme que não seja bom, você pode fazer uma série que não seja tão boa, você pode fazer uma animação que não funcione tanto, mas eles têm que evitar que perca o controle. O que é perder o controle? Foi o que aconteceu com o DCEU. Perdeu completamente o controle. O plano era do Snyder, eles viram que eles super erraram na escolha do diretor, tipo assim, eles mega se arrependeram de ter escolhido o Zack Snyder, e aí eles desvirtuaram tudo isso, eles jogaram para um outro caminho. E aí o que eles pensaram, que o executivo burro pensa? Ah não, peraí, esse diretor fez 2 filmes de 1,5 bilhão no MCU, traz ele aqui que ele vai saber o que fazer com a Liga da Justiça. E aí deu no que deu, tá ligado? É um filme que não é de ninguém, aquele filme. Não é do Snyder, não é do Joss Whedon, é da Warner. E outro, James Gunn tem um modelo do MCU pra olhar o que deu certo e evitar fazer o que deu errado, entende? Então, o parâmetro que ele tem, a base que ele tem é muito boa. É uma visão panorama. A visão que o James Gunn tem, a gente não tem essa visão. Porque ele tava lá dentro, ele sabia das coisas boas e ruins. Então ele trabalhou nisso, né? Tanto que eu vi vocês falando que, eu não sei porque eu não assisti, mas qualquer coisa vocês me corrijam, tá? Que o último filme dele do MCU é um filme mais fechadinho, não liga tanto com o universo nem nada. Ele quis fazer uma coisa dele, terminar a parada dele e depois linha na pipa, não é mesmo? Tipo, de você ver que agora ele tá envolvido em outra coisa, ele tá envolvido em algo muito maior que ele nunca trabalhou. Essa é a oportunidade dele não só como diretor, mas acredito que mais como produtor, porque o nome dele vai estar vinculado a todas as produções. Ele é o chefe da DC, o Peter Safran também, mas ele vai ficar mais no lado, assim, tipo, de ser o braço direito do James Gunn, porque a parte criativa é muito do James Gunn, entendeu? Muito do James Gunn, muito da galera ali dentro, dos roteiristas, outra galera que tá ali na equipe criativa. Então ele tem essa missão aí, ele vai ficar muito em evidência nesses últimos anos aí, nesses próximos anos, últimos anos não, né? Nesses próximos anos, da gente ver o que tá sendo feito com o DC Studios. O DC Studios o plano, teoricamente, ele é maravilhoso, certo? Vocês não concordam? Teoricamente, ele é maravilhoso, de você separar a DC da Warner Bros., de você olhar pra essa franquia com mais atenção, de você dar uma atenção pra esses heróis que são minas de ouro infinita, porque agora, pensando só na marca, eu acho que a chance aumenta, entende? E é legal você ver essas notícias porque eu fico um pouco mais tranquilo. Tudo que vem do DC Studios, as notícias são positivas, né? A princípio. A gente vai ver o primeiro lançamento do ano que vem, o Curtir Comandos, né? A gente vai fazer a análise aqui de todos os episódios, é uma animação aí que o James Gunn não confirmou se vai ter a Circe ou não. Acredito que ele nem vai falar sobre isso, só se sair um casting de elenco, tá ligado? Se sair que, tipo, a atriz realmente está no casting, tá? É bem provável que ela esteja mesmo. A Anya, ou a Anya, não sei como pronuncia o nome dela, que é a atriz ali do The Witcher, né? Que ela pode ser a vilã Circe, a feiticeira Circe, que é uma das personagens poderosíssimas aí da DC. E a gente vai ver isso no ano que vem, a primeira produção. E a animação, né, o Creature Command, já vai dizer muito sobre o que vai ser o DC Studios. Parece que não, mas o trato gráfico já vai dizer muito. Tipo assim, o que vai ser das animações, que são tão preciosas para os fãs da DC, né? Como que eles vão fazer? Essa animação vai ser boa? Vai ter um traço diferenciado? O traço vai ser diferenciado, vocês podem ter certeza. Eles vão estar olhando para animações de um jeito que eles nunca olharam em termos de investimento. Entende o que eu tô falando? Nunca aconteceu isso. Tipo, quando é investido de maneira errada. Super Pets custou 90 milhões. Mas uma boa notícia pra deixar a gente um pouco mais calmo. Logo aí tem a escalação de elenco do Superman Legacy. Eu acredito que as escalações ainda não são tão imediatas,
por conta da greve. Acho que a greve barrou algumas negociações, ou barrou, com certeza, não só as negociações, como o teste. Então, o cronograma continua, o filme não foi adiado, né? 11 de julho de 2025. Acredito que nesse mês ou dezembro eles já vão anunciar o resto do elenco. Vamos ficar ligados, vai ter notícia aqui. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião, o que você achou de uma coisa não ter nada a ver com a outra, o DC Studios não tem nada a ver com a Warner, o que o James Gunn tá fazendo com o Peter Safran no DC Studios é uma coisa, o que ele fez com a Warner, se ele tem um contrato, um filme ali, um filme aqui, é outra coisa. Sobre a Warner ter dado sinal verde para todas as produções, as 10 produções do DCU, ano que vem já lança uma, 2025 já lança outra, o Waller já vem na sequência provavelmente, eu acredito que depois do Superman Legacy vai vir um All-Torch ou Lanterna Verde. Deixa aí nos comentários, beleza? Sua opinião. Tamo junto, até a próxima.